Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre uma tecnologia que, olha, está mudando o nosso mundo em silêncio: os agentes de inteligência artificial. Sabe, desde o jeito que a gente faz compras até o funcionamento das empresas, eles estão se tornando a grande força por trás da automação. E entender como eles funcionam, isso é fundamental. Então, para a gente desvendar essa tecnologia, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, o básico do básico. O que são esses agentes? Depois, a gente vê como é que eles funcionam na prática. Aí a gente entra nos 4 tipos principais, fala do impacto real que eles já estão causando e, claro, os desafios e cuidados que a gente precisa ter, né? Bom, vamos começar pelo começo, né? O que é, afinal de contas, um agente de IA? A ideia aqui é explicar isso de um jeito bem direto, sem complicação. E aí, qual é a resposta? Muita gente pensa logo de cara em assistentes como a Siri ou a Alexa. E olha, tá certo, eles são exemplos. Mas o conceito de agente de IA vai muito, mas muito além. Imagina só, não é só um assistente que responde a um comando. É um sistema que consegue planejar e executar uma viagem inteira sozinho. Tipo, desde comprar passagem até marcar os passeios. É desse nível de autonomia que a gente está falando. Vamos quebrar essa definição em partes para ficar mais fácil. Um agente de IA é um sistema autônomo. O que isso quer dizer? Que ele trabalha praticamente sozinho. Ele observa o que está acontecendo, coletando dados, aí ele toma decisões, planejando o que fazer e, por fim, ele executa as ações para atingir um objetivo. Quer um exemplo prático? Pensa num agente de RH que recebe, 500 currículos. Ele lê tudo, entende o conteúdo, decide quem tem o perfil para a vaga com base em um monte de critérios e ainda por cima manda e-mails personalizados. Tudo isso em segundos. É um trabalho que uma pessoa levaria horas, talvez dias para fazer. E tem uma frase do Jared Spataro, lá da Microsoft, que eu acho genial. Ele diz que os agentes são como os novos aplicativos de um mundo com o IA. E essa ideia é poderosa, sabe? Porque mostra que não é mais uma coisa de filme de ficção científica. É uma ferramenta prática, feita para resolver problema de verdade e gerar resultado para as empresas agora, hoje. E os números do mercado mostram que isso não é só conversa. Dá uma olhada. Segundo a Grandview Research, esse mercado já valia quase 4 bilhões de dólares em 2023. E a projeção? Um crescimento de mais de 45% ao ano até 2030. É um crescimento absurdo, explosivo mesmo. Isso só mostra o quanto essa tecnologia está virando o centro das atenções, e rápido. Ok, a gente já entendeu o que são os agentes. Mas e aí, como eles funcionam na prática? Pode parecer super complexo, mas na verdade o processo segue um ciclo bem lógico, que dá para a gente dividir em algumas etapas bem simples de entender. Esse ciclo de 4 passos é basicamente o DNA de um agente. Primeiro, a entrada de informações. Ele recebe a missão, o objetivo. Usando aquele exemplo do agente de suporte, é aqui que ele recebe o chamado do cliente. Segundo passo, processamento. Ele vai analisar tudo, o texto, o histórico daquela pessoa, tudo. Terceiro, é hora de executar a ação. Ele pode enviar uma solução pronta ou, se for o caso, passar por um atendente humano. E por último, vem a parte que eu acho mais incrível: aprendizado e adaptação. Com o feedback de cada atendimento, ele vai refinando o processo, aprendendo para da próxima vez ser ainda melhor. Ele fica mais inteligente a cada dia. Mas olha, é importante saber que não existe um tipo só de agente, tá? Eles têm diferentes níveis de inteligência, digamos assim. Então vamos dar uma olhada agora nos 4 tipos principais, indo do mais simples até o mais avançado de todos. Começando pelo mais básico de todos, os agentes reflexo simples. O nome já dá uma dica, né? Eles funcionam na base da regra se isso, então aquilo. Ou seja, se a condição X acontece, ele faz a ação Y. Ponto. Eles não têm memória nenhuma do que aconteceu antes, só reagem ao agora. O termostato é o exemplo clássico. A temperatura caiu, ele liga o aquecedor. Simples assim, bem direto. Ok, subindo um degrau na escada, a gente encontra os agentes reflexos baseados em modelos. A grande virada de chave aqui é que eles têm uma espécie de mapa mental do ambiente. Em outras palavras, eles têm memória. O robô aspirador de pó é um exemplo perfeito. Ele não só desvia de uma cadeira na frente dele, ele vai criando um mapa do cômodo para limpar de um jeito mais inteligente nas próximas vezes. Agora, com os agentes baseados em metas, a coisa muda de figura. A lógica deixa de ser só reagir e passa a ser proativa. Eles não ficam esperando algo acontecer, eles planejam as ações para alcançar um objetivo final. E o mais importante, eles conseguem avaliar vários caminhos possíveis e escolher a melhor estratégia. Pensa no Waze ou no Google Maps. Ele não só te mostra o caminho, ele calcula a rota mais rápida levando em conta o trânsito e te guia até lá. O foco é a meta. E finalmente chegamos no topo da pirâmide, os agentes de aprendizagem.
A característica principal deles, e que é fantástica, é a capacidade de melhorar sozinhos com o tempo. Eles literalmente aprendem com a experiência. O sistema de recomendação da Netflix é o exemplo que todo mundo conhece. Quanto mais a gente assiste, mais ele aprende sobre nossos gostos e melhores ficam as sugestões. É um ciclo de melhoria contínua. Beleza, já vimos o que são, como funcionam e os tipos que existem. Mas a pergunta que fica é, e daí, por que isso importa tanto? Por que as empresas estão investindo rios de dinheiro nisso? Agora a gente vai ver os benefícios que estão fazendo essa tecnologia explodir. E para não ficar só na teoria, olha esse dado da McKinsey, que é bem forte. Mais de 72% das empresas já estão usando algum tipo de solução com inteligência artificial. Isso mostra que a gente já passou da fase da dúvida, sabe? A questão não é mais se a empresa vai usar, mas quando e como. Já é uma realidade, está acontecendo agora. E os motivos para essa corrida são bem claros. As vantagens giram em torno de 3 grandes pilares. Primeiro, um ganho de produtividade gigante, porque você automatiza aquelas tarefas chatas e repetitivas. Segundo, redução de custos, menos processo manual, menos erro humano, menos dinheiro jogado fora. E terceiro, uma experiência muito melhor para o cliente, com personalização, respostas rápidas, coisas que antes eram impensáveis em grande escala. Mas claro, nem tudo são flores. Como qualquer tecnologia muito poderosa, a gente precisa ter um pé atrás, ter cautela. Não dá para ignorar os desafios e as implicações éticas. Então, vamos falar um pouco sobre os cuidados que são essenciais para usar essa tecnologia do jeito certo. Existem 3 pontos aqui que são super importantes. O primeiro é a privacidade dos dados. Pensa bem, esses sistemas lidam com uma montanha de informações, muitas vezes sensíveis. Proteger isso é fundamental. O segundo é a supervisão humana. Automatizar não significa largar de mão. É crucial ter regras claras de quando uma pessoa precisa entrar no circuito e tomar a decisão. E o terceiro é a transparência. As decisões que o agente toma precisam fazer sentido, precisam ser explicáveis. Aquela ideia da IA como uma caixa preta misteriosa não funciona se a gente quiser construir confiança. E para a gente fechar, vou deixar uma pergunta para reflexão. Pensem aí no dia a dia de cada um, no trabalho, em casa. Qual tarefa repetitiva, aquela que consome tempo e paciência, um agente de IA poderia simplesmente eliminar? A resposta para essa pergunta talvez já mostre um pouco de onde essa tecnologia vai ter o maior impacto nas nossas vidas. A gente se vê na próxima.